Olá, pessoal! Bom, hoje a gente vai voltar um pouquinho no conteúdo e falar de um tópico que a gente poderia ter falado antes. Mas vamos falar dele agora. Então, é o que? É o Teorema de Tales. Mas para falar dele, a gente tem que ter meio que uma noção de retas. Bom, lembra que nós definimos um ponto como uma coisa meio que sem dimensão, zero dimensional. Nós dizemos que uma reta é uma coisa unidimensional. A gente aceita como conceito primitivo. Uma reta é algo que vai reto. Uma linha e uma dimensão, porque é como se tivesse só uma direção, ida e volta. E aí nós temos o quê? Uma folha de papel, ou como se fosse um quadrado ou um retângulo. É bidimensional, porque você tem uma direção indo e voltando, e tem outra direção indo e voltando. Vamos parar em duas dimensões por enquanto. Nós dizemos que duas retas são paralelas se elas estão indo na mesma direção. Ou, em outras palavras, é como se elas nunca se encontrassem, porque elas estão perfeitamente alinhadas, seja de pé, deitado ou na diagonal. Paralelas, elas devem estar perfeitamente alinhadas e usamos essa notação. Se essa é a reta R e essa é a reta S, nós escrevemos reta paralela a S. Reta R paralela a S. A notação de paralela é essa. Duas setinhas. Duas linhazinhas assim, duas barrinhas. Certo. Por que estamos falando de retas paralelas? O Teorema de Tales nos dá uma ferramenta de como comparar medidas envolvendo retas paralelas. Então, vamos direto ao como ele funciona. Se você tem três retas paralelas, e aí você tem uma transversal e outra transversal, essas retinhas eu estou colocando só para dar uma noção de que são retas, mas elas não são importantes, então eu vou apagar as pontas. Transversal é a que está cortando, transversal que está cortando as outras três paralelas. Então, a reta R, S, T. Essas três retas são paralelas. É muito importante para que o teorema de Tales funcione. Tem a seguinte regra. Chama x, y, a e b, vale a seguinte regra. Quando duas transversais cortam três paralelas, vale a regra como se fosse uma regra de três. Vou fazer em azul até, ó. X com A, Y com B. Isso significa o quê? X está para A, assim como Y está para B. E pronto. Esta é a fórmula do Teorema de Tales. Você coloca de cima sobre de baixo, de cima sobre de baixo. Simples assim. Vamos fazer um exemplo logo. Então, vamos lá. Se você tem uma assim e uma assim. Aqui é 8, aqui é 6, aqui é x e aqui é 24. Certo? Então, se essas R, S, T, é muito importante que elas sejam paralelas. Bom, então, mesma regra. 8 está para 24, de cima sobre o de baixo, igual de cima sobre o de baixo do outro lado. Pronto, agora multiplica, passa multiplicando, multiplica em cruz, como nós fazemos no fundamental. X vezes 8, 8x. 24 vezes 6, 24 vezes 6. Eu vou fazer essa conta já já. Bom, vou dividir por 8 já. Cancela, cancela. Truquezinho que a gente pode fazer. Quando você tem uma fração e uma multiplicação em cima, você pode escolher o 6 eu vou dividir por 8 ou o 24. Você pode escolher somente um dos dois. Eu vou escolher o 24, porque 24 dividido por 8 é mais fácil. Vai dar 3. Só que eu ainda não fiz vezes 6, né? Eu não fiz a multiplicação por 6. Aí então eu faço agora. 3 vezes 6, 18. Pronto. Resposta, 18. E o teorema de Tales vai ser sempre assim, mesmo se tiver retas cruzando. Vamos lá. Se, nossa, imagina que essas três são paralelas. E aí elas se cruzam bem aqui no meio. Então vamos lá. 10, 5, x, 8. Certo? Lembra sempre que no teorema de Tales, ó, a gente seguiu a mesma reta. A gente seguiu a mesma
reta, ó. X, A, Y, B. Então, quando as retas se cruzam, a gente tem que lembrar de acompanhar a mesma reta. Porque, ó, as retas mudam de posição. Não é de cima com de baixo do mesmo lado. Tá cruzado. Então, vamos lá. Mesma reta, ó. A reta do 10 e 5. Então, a gente vai seguir essa reta. 10 para 5. E a outra reta é x para 8. Então, vamos lá. X para 8. Pronto, agora sim. Multiplica em cruz. 5x, 5 vezes x, 8 vezes 10, 80. Agora a gente divide por 5, né? Cancela o 5, divide aqui. 80 dividido por 5, 16. Pronto. E de teorema de Tales, é isso, pessoal. Então, até a próxima. Tchau, tchau.